Boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bom? E vocês, tudo bem? Tudo certo, né? Na medida do possível, para uma segunda-feira à noite. Sãos e salvos. Sãos e salvos. Isso é o mais importante. Bem, pessoal, na sexta-feira a reitoria mandou um aviso, né, para a comunidade universitária falando sobre a manutenção das aulas online até o final desse semestre. E então eu achei boa assim esta definição, uma vez que isso encerra, né, qualquer dúvida sobre a continuidade ou não desse modelo de aulas até o final desse ano. Então, o nosso planejamento das atividades que foi feito pensando que isto realmente poderia acontecer, né, vai ser mantido da forma como foi pensado inicialmente. Tá? E eu vou, então, continuar trabalhando desta forma que, bom, se não é realmente a ideal, né, o que a gente pode fazer neste momento. E então eu para essas próximas aulas, hoje eu fiz uma série de fotos aqui do livro do Adilson, né, do capítulo 2 ali, que fala sobre o conjunto dos números inteiros, né? E então eu vou utilizar esse recurso aqui, eu fazer a leitura das páginas do livro, né, fazer algumas demonstrações, né, a partir dos teoremas que ele faz ali, o enunciado, como forma de minimizar, né, o tempo necessário para a escrita, porque com a notação matemática, escrever, né, todos os teoremas, todas as fórmulas requer muito tempo, então eu vou usar esse recurso de reproduzir através de fotos as páginas do livro, né, porque daí alguns resultados que estão ali contidos eu posso utilizar como referência sem precisar, né, fazer todo o processamento do texto com uma informação que já está disponível, né? Então, esse é um recurso que eu vou utilizar aí nas próximas aulas, tá? E, bom, em relação às aulas da semana passada, né, eu fiz uma correção ali, eu publiquei um arquivo, não sei, eu cometi um equívoco, aí fiz uma correção, né, em relação aos exemplos que foram feitos sobre a aplicação da congruência para definir os critérios de divisibilidade, né? Então a gente definiu e deduziu os critérios de divisibilidade por 3 e por 5, né? E nós vimos lá, usando as congruências, módulo 3, que um número inteiro positivo é divisível por 3 sem somente ser a soma dos seus algarismos, né, utilizados na representação deste número na base 10 é um múltiplo de 3, e no caso dos números inteiros representados na base 10, eles são divisíveis por 5 sem somente ser o algarismo correspondente à unidade, né, ele for 0 ou 5, né, que é um critério, né, conhecido de divisibilidade por 5 e é uma consequência, é uma aplicação da congruência módulo 5, né, que permite desculpe, demonstrar esta propriedade. Bom, então assim, pessoal, eu vou fazer hoje uma aula que eu vou apresentar a demonstração das propriedades da congruência módulo N, né, eu já fiz uma parte, eu vou fazer agora a demonstração de todas as propriedades, né,
porque a congruência módulo N é uma relação de equivalência, né, que é o que permite fazer aquela divisão, né, de classes que definem o ZN, que a gente chama, né, que classe formada pelo 0, pelo 1 e pelo N-1, que correspondem aos restos, né, na divisão de um número inteiro por N. Então a gente viu, por exemplo, que o Z3, né, tem 3 classes de equivalência, a do 0, a do 1 e do 2, né, porque na divisão por 3, a gente pode ter resto 0, pode ter resto 1 ou resto 2, né. Na divisão por 5 existem 5 classes, né? A classe do 0, do 1, do 2, do 3, do 4. E nós fizemos também as tabelas com as operações, né, de adição e de multiplicação, tanto no Z4 quanto no Z5. Né? Mostramos lá como é que faz a soma, como é que faz a multiplicação das classes de equivalência. Também fizemos alguns exemplos de aplicações para determinar o resto, né, da divisão de certas potências, que são números bastante elevados, né, e a gente fez então a aplicação das propriedades da congruência para deduzir, né, quanto é que vale o resto de uma determinada divisão, e quando isso envolve números muito elevados, como, sei lá, 41 elevado na 50, 37 elevado na 20, né, como tem um exercício que eu propus ali na semana passada. Esse tipo de operação a gente não consegue fazer numa calculadora, mesmo no computador, se vocês tentarem fazer, vocês não vão achar uma resposta assim apropriada de modo simples, né? Então, exceto se tiverem computadores super potentes e programas especializados na divisão de números inteiros, aí a gente consegue resolver, mas isso não é um recurso que se tem assim sem custo, né? Geralmente os programas que fazem esse tipo de operações com congruências são programas desenvolvidos e utilizados pelo pessoal da teoria dos números, pessoal que trabalha com criptografia, né? E aí existem certas operações que se fazem com as congruências que permitem resolver esse tipo de problema, né? Mas aí o usuário tem que ter um treinamento, tem que aprender a utilizar certas propriedades das congruências para conseguir utilizar esses recursos adequadamente, tá? Então nós não teríamos, primeiro, recursos para comprar um programa como esse, e segundo, um tempo suficientemente razoável para a gente fazer esse tipo de treinamento. Eu, por exemplo, realmente não conheço em detalhes como é que funcionam esses programas, né? Então eu sei que existem, sei que tem pessoas que conseguem, né, trabalhar com isso, mas são pessoas que já têm uma habilidade, um treinamento específico, né? Então eu vou voltar a uma apresentação que eu fiz aí em aulas anteriores, vou concluir a demonstração de algumas propriedades das congruências, né? E se der tempo, então já vou iniciar, né, o estudo ali do capítulo 2 do livro do Adilson. Ele ali começa a trabalhar com o conjunto dos números inteiros, né? Então, diferentemente dos naturais, né, os números inteiros, eles têm soma, né, a soma de dois números inteiros está definida lá que é um inteiro, né, tem multiplicação, a multiplicação de dois inteiros é um inteiro, né, e tem outras propriedades ali que a gente conhece, que a soma é associativa, a propriedade da distributividade, a multiplicação em relação à adição e etc, tem elemento neutro, né, que é o zero, e enfim, aí tem algumas propriedades, e a partir disso a gente vai trabalhar então com alguns subconjuntos especiais do conjunto dos números inteiros, princípio da indução, né, a gente vai trabalhar também. Muito bem, então eu vou retomar aqui, ó. Então,
Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Então, é esse teorema aqui que nós já fizemos aí em aulas anteriores uma exposição a respeito desse teorema, né? E então a gente vai ver a demonstração aí de todas estas propriedades, né? Por que eu esperei alguns dias? Porque agora vocês estão um pouco mais familiarizados aí com as... Acho que eu não compartilhei, peraí aqui. Acho que eu fiz uma bobagem aqui, peraí. Agora sim. Agora estão vendo, né? Aqui a apresentação. Sim. Tá. Então, tá. Então, esse teorema diz o seguinte, né? Seja n maior que um inteiro fixo, então a gente trabalhou já com congruência módulo 3, congruência módulo 5, né? Para vocês se familiarizarem com essas operações com a congruência, né? Então, são vários A, B, C, D inteiros arbitrários, tá? Então, nessas propriedades todas que vão aparecer aqui, o A, o B, o C e o D são números inteiros quaisquer. Pode ser positivos, negativos e, eventualmente, pode ser algum deles igual a zero, né? Então, são várias as seguintes propriedades. O A é congruente a A módulo N, né? Todo número é congruente a ele mesmo. Tá? Por quê? Porque A menos A é igual a zero, né? E o zero é múltiplo de qualquer número. Tá? Porque dizer que o A é congruente a A módulo N é a mesma coisa que dizer que o N é um divisor de zero. Mas o zero é múltiplo de todo mundo, né? Zero vezes N é igual a zero. Certo? Então, todo número é congruente a ele mesmo. E se o A é congruente a B módulo N, né, então o B é congruente a A. Certo? Porque se o A é congruente a B, é porque o N é um divisor, né, de A menos B. Mas como A menos B e B menos A diferem entre si por um sinal, né, se o N é divisor de A menos B, ele vai ser divisor de B menos A. Né? Se o A é congruente a B e o B é congruente a C, então o A é congruente a C módulo N. Né? Porque o A menos B é múltiplo de N, o B menos C é múltiplo de N, então somando eu concluo que o A é congruente a C módulo N. A gente pode fazer depois os detalhes. Então essas três propriedades, como elas valem conjuntamente, né, elas valem ao mesmo tempo, elas garantem que a congruência módulo N é uma relação de equivalência. E é por isso que a gente pode definir as classes de equivalência módulo N que correspondem aos restos, né, que cada número deixa na divisão por N. Por isso que na divisão por 3, por exemplo, só tem restos 0, 1 e 2, então a classe do 0 é a classe dos múltiplos de 3. Porque se eu pego 3 e o 6, por exemplo, são múltiplos de 3. Se eu somo 3 mais 6, dá um múltiplo de 3. Se eu subtraio 3 menos 6, ou 6 menos 3, tanto faz, dá um múltiplo de 3. Se eu pegar dois múltiplos de 3 quaisquer, né, 21 e, sei lá, 36. Se eu subtrair esses dois números, vai dar 15, ou menos 15, conforme a ordem, e tanto faz, na ordem que eu faço a subtração, resultam no múltiplo de 3. Né? Certo? Então é nesse sentido que a relação de equivalência permite definir as classes. Né? Então eu posso separar o Z3 em 3 classes, a classe que deixa restos do 0 na divisão por 3, a classe que deixa resto 1, né, que é formada pelo 1, pelo 4, pelo 7, pelo 10, etc. E a classe que deixa resto 2 na divisão por 3, como o 2, o 5, o 8, o 11 e assim sucessivamente. Né? Que a gente já viu esses exemplos. A quarta propriedade, a letra D. Se o A é congruente a B e o C é congruente a D, módulo N, então A mais C vai ser congruente a B mais D, módulo N, e o A vezes C vai ser congruente a B vezes D, módulo N. Então eu posso somar, né? Vejam que se eu somo aqui o A com o C e o B com o D, eu mantenho a congruência, e se eu multiplico A vezes C e B vezes D, também é mantida a relação de congruência. Tá? Evidentemente que o N é o mesmo. Né?
Se o A é congruente a C módulo N, né, para qualquer C inteiro, o A mais C vai ser congruente a B mais C, eu somar uma constante aqui vai manter a congruência, e A vezes C vai ser congruente a B vezes C. Isto é, eu posso multiplicar o A por qualquer número inteiro, C, né, e o B também multiplicado por esse mesmo valor de C, a congruência vai se manter. E se o A é congruente a B módulo N, então A elevado na K vai ser congruente a B elevado na K módulo N para todo inteiro positivo K. Então essas 6 propriedades são válidas e isso permite, né, resolver diversos problemas envolvendo a determinação de restos, como a gente viu aí em exercícios, né, através destas propriedades da sua utilização, né, às vezes combinadas em alguns problemas. Então, na demonstração, né, a primeira, ou da propriedade A, né, então, para qualquer inteiro positivo, o A menos A é igual a 0 vezes N. Né, então, o A é congruente a A módulo N, certo? Para dizer que o A é congruente a A, significa dizer que A menos A é um múltiplo de N. E realmente é. A menos A é 0 vezes N, então, é um múltiplo de N. Então, se o A é congruente a B, então A menos B é igual a N vezes K para algum inteiro K. Essa é a definição, né, de congruência. Então, B menos A é igual a menos N vezes K, ou seja, menos K vezes N. E se o K é um número inteiro, menos K também é. Portanto, vale a propriedade B. O B menos A realmente é um múltiplo de N. A propriedade é expressa pela letra C, né? Se o A é congruente a B, módulo N, e o B é congruente a C, módulo N, então o A menos B é igual a N vezes K, e o B menos C é igual a N vezes M, onde o K e o M são números inteiros. Então A menos C vai ser A menos B mais B menos C, né? Eu subtraio o B e somo o B, aí eu não estou alterando essa expressão, ela continua sendo igual a A menos C. A menos B é N vezes K, B menos C é N vezes M. Então, esta soma aqui é a mesma coisa que N, que multiplica K mais M. Como o K é inteiro e o M é inteiro, o K mais M é um P. Então, esta soma é igual a N vezes P, ou seja, A menos C é igual a N vezes P, onde o P é um número inteiro. Portanto, o A é congruente a C, módulo N. Essas 3 primeiras propriedades valem, portanto, demonstram que a relação de congruência é uma relação de equivalência, né? É reflexiva, simétrica e transitiva. Na propriedade D, então está dito lá que se o A é congruente a B módulo N e o C é congruente a D módulo N, então a diferença A menos B é um múltiplo de N, N vezes K, digamos, e C menos D é N vezes M, onde o M e o K são números inteiros. Somando essas duas equações, eu vou ter A mais C menos B mais D, que é igual a A menos B mais C menos B, é igual a N que multiplica K mais N, ou seja, N vezes Q, onde o Q é um número inteiro. Logo, o A mais C é congruente a B mais D. Quanto à última propriedade, né, basta observar que A vezes C vai ser igual a B mais NK, é só isolar o A aqui, né? E só isolar o C. O C vai ser D mais MN. Então eu vou multiplicar aqui, ó, fica B vezes D mais N, que multiplica MB mais DK mais MK. É só usar a propriedade distributiva. Então tu vai ter o N multiplicando essa soma aqui. Ó, a soma de números inteiros é um número inteiro. Então isso aqui é igual a B vezes D mais N vezes um número inteiro. Então o A vezes C é congruente a B vezes C, B vezes D, né? Aqui é B vezes D. Tá, deixa eu arrumar aqui. Aqui é B vezes D. Eu vou corrigir aqui. B vezes D. E finalmente ali na última a última propriedade, né? Se eu faço a hipótese que o A é congruente a... Essa é a penúltima, né? Se o A é congruente a B, então A menos B é um múltiplo de N, é N vezes K. Mas então A menos B, que é igual a A mais C menos B mais C, é igual a N vezes K.
Porque se eu somo C e subtraio C, né, isso aqui é exatamente A menos B, né, pessoal? Então, somar esse C aqui, ó, não altera, porque ao somar o C e subtrair o C, na verdade, isso aqui é igual a A menos B. Essa parcela aqui, ó, A menos B, é a mesma coisa que A mais C menos B mais C. Continua sendo N vezes K. Então, A mais C é congruente a B mais C. E, além disso, a propriedade A vezes C, o módulo N, é uma consequência da propriedade D, né, junto com o fato de C ser congruente a C módulo N. Basta multiplicar o A pelo C e o B pelo C. E a prova por indução, né, da última propriedade, que por hipótese é válido que o A é congruente a B módulo N. Né? Vamos supor que seja verdadeira para um certo inteiro K que A na K é congruente a B elevado na K módulo N. Como a gente sabe que A é congruente a B módulo N, se eu tiver que o A na K é congruente a B na K módulo N, se eu multiplicar, né, A vezes A na K vai dar A elevado na K mais 1. E B multiplicado por B elevado na K vai dar B elevado na K mais 1. Então, multiplico dos dois lados, resulta que A na K mais 1 é congruente a B elevado na K mais 1. Isso prova que, se eu tiver uma igualdade, entre aspas, né, uma congruência módulo N válida, eu posso elevar os dois lados ao mesmo expoente, que ela vai se manter, né, como uma consequência das propriedades da relação de congruência. Então, a gente fez alguns exemplos, né? Então, aqui, pessoal, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui. Por exemplo, como é que a gente resolve, né, esse tipo de exercício aqui, ó? Né? Verificar qual é o resto da divisão do número 37 elevado na 20 por 5. Tá? Vamos tentar resolver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está a minha template. Deixa eu pegar aqui. É claro, né, pessoal, que aqui, quando a gente vê a solução, isso é apenas uma forma, né? Talvez existam outras possibilidades, né, de resolver o exercício a partir de uma ideia, né? Mas o objetivo desse tipo de exercício, né, é ilustrar o seguinte fato, né? Se tu pegar o 37 elevado na 20, vai dar um número muito grande, né? Quer ver? Ó, se eu pegar aqui aquele site da Wolfram lá, até a gente fez aqui alguns cálculos, né? Quer ver? Ó, só para a gente ilustrar aqui. Se vocês tentarem calcular, vai ter uma ideia, né? Ó, 37 elevado na 20. Ó, ele nem apresenta, né, o resultado, né? Ó, tá aqui, ó. Então, nesse caso aqui, até que não é um número tão elevado, né, pessoal? É um número aqui, 23, não sei o que, quatrilhões lá, não sei como é que se dê esse número aqui. Mas ele termina em 1, né? Nesta representação aqui, significa, então, quando eu fizer a divisão por 5, eu acho, ali, né? Tem que deixar resto 1. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue calcular, né? Mas vamos ver como é que a gente deduz isso aí. Tá? Então, uma maneira de começar esse negócio é observar que, quando a gente divide, né, o 37 por 5 é mais ou menos que 7 vezes 5 mais 2, né? Certo? Então, a gente pode transformar isso numa congruência, dizendo que o 37 é congruente a 2 módulo 5. Tá? Certo?
Ou seja, 37 menos 2, que é 35, né, é um múltiplo de 5. Tá? É assim que a gente inicia a resolução desse tipo de exercício quando a gente quer deduzir lá que o resto de uma divisão é tanto. Tá? E geralmente nos problemas que envolvem, né, a utilização de congruência são um cálculo envolvendo potenciação, esse tipo de coisa. Tá? Então vejam, para não cair direto no 2 elevado a 20, vamos elevar aqui a quinta potência. Só para mostrar que, como é que a gente pode fazer isso por etapas, né? Então eu vou ter, usando as propriedades da congruência, né, que 37 elevado na quinta potência vai ser congruente a 2 elevado na quinta potência módulo 5. Tá? E quanto é que é 2 elevado na quinta? Dois elevado na quinta é 32. Então, 2 elevado na quinta é congruente a 2 módulo 5. Tá? Certo? Então, observa, ó, o que a gente viu lá na demonstração das propriedades. Vou voltar ali. Quando tu tem, ó, essa propriedade aqui, ó, que o A é congruente a B e o B, desculpe, essa aqui, ó, letra C. Se o A é congruente a B e o B é congruente a C, então o A vai ser congruente a C módulo N, certo? É uma propriedade de transitividade, ó. Então vejam, ó, exatamente essa situação que eu tenho aqui, ó. O 37 elevado na quinta é congruente a 2 elevado na quinta. E o 2 elevado na quinta, que eu sei calcular facilmente, que é 32, é congruente a 2. Ele vai deixar resto 2, né? Porque 32, quando eu dividir por 5, vai dar 6 e vai sobrar 2. Então, este número aqui, pela propriedade, ó, este número vai ser congruente a 2, módulo 5. Tá? Pela transitividade, pela propriedade ali da letra C. Agora, como eu quero chegar, né, em 37 elevado na 20, eu vou elevar na quarta potência. Obtendo, então, ó, vamos fazer passo a passo aqui. Vou pegar essa expressão aqui. Vai ter 37 elevado na quinta elevado na quarta potência vai ser congruente a 2 elevado na quarta potência módulo 5. Tá? Certo? Então, eu vou ter 37 elevado na 20, né, que é o meu objetivo, né, vai ser congruente a 16. Mas 16 é congruente a 1, né? Módulo 5. Porque 16 é 15 mais 1. Né? Então, quando eu dividir o 16 por 5, vai sobrar 1. Então, a conclusão, né, conforme a gente tinha visto ali, né, é que o 37 elevado na 20 é congruente ao módulo 5. Né? Então, na divisão por 5, o número 37 elevado a 20 deixa o resto 1.
Ok, pessoal? Então, esse é o tipo de procedimento, né, de habilidade, de técnica que vocês podem pensar em desenvolver para responder a questões desse tipo, assim, né, quando eu for lá, assim, nas próximas aulas, nos próximos trabalhos, possivelmente no próximo trabalho, eu vou pedir pelo menos uma questão ou duas para vocês, defina lá o resto da divisão do número tal pelo número 3, pelo número 2, pelo número 5, enfim. Né? Pelo número 2 não tem muita graça, né? Porque se o número é par ou ímpar, ou deixa resto a zero, ou deixa resto zero, ou deixa resto 1. Né? Então, estas são algumas das operações que são usuais, digamos assim, na resolução dessas questões aqui, né, envolvendo a definição do resto. Tá? Então, com isso está resolvido este exercício. Muito bem. Então, agora eu vou passar aqui, pessoal, para essa apresentação aqui que eu vou utilizar as páginas do livro do Adilson. Tá? Então, deixa eu deixar assim. Bom, então estão enxergando bem aí a página do livro? O texto ali? Sim, dá para ver bem. Ok. Então, assim, ó, essas cópias aqui das páginas ali eu vou disponibilizar através daquele link lá do Moodle, tá, pessoal? Acho que vocês têm acesso ali. Deixa eu ver aqui, ó. Está disponível. Eu acho que vocês podem tentar enxergar ali. Tem um link ali no início da área do Moodle ali. Aqui, ó. Logo abaixo do plano de ensino aqui, livro, texto, introdução à álgebra. Tá? Eu não sei se está aqui no capítulo 2, eu não sei como é que eu fiz aqui, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se está separado. Estão aqui as fotos. Ó. Aí eu não sei se vocês vão conseguir girar elas aí, porque eu tirei as fotos e ficou assim. Tá? Eu não sei se vocês vão conseguir fazer a rotação aí. Acho que é possível fazer, né? Tá? Senão vocês acompanham aqui, eu vou comentando aqui. Bom, então, no capítulo 2 do livro, o que o autor faz? Você tem que procurar pensar assim, ó. Imagine uma estrutura que chama-se números inteiros, né? E que vocês evidentemente que tem todo o conhecimento anterior lá do ensino fundamental, do ensino médio, né? E também das demais disciplinas em que vocês estudaram os conjuntos numéricos. Então vocês sabem que os números inteiros têm uma certa estrutura, né? Mas acontece que dentro da álgebra, dentro da teoria, é necessário um desenvolvimento que dê rigor, né, para essas ideias, para essas coisas intuitivas, digamos assim, que a gente pensa, né, que a gente tem adquirido sobre o conjunto dos números inteiros. Então, o objetivo desse capítulo aqui é mostrar uma parte dessa teoria. Então, dentro da álgebra, existe todo um desenvolvimento axiomático, né, um desenvolvimento bem rigoroso de como é que é estruturado o chamado conjunto dos números inteiros. Tá? Então, esse objetivo, este é um dos objetivos deste capítulo 2, né?
fazer uma demonstração rigorosa de uma série de propriedades das operações com os números inteiros, né? Que os números inteiros formam um conjunto ordenado de números, né? E todos, então, a gente vai ver aqui diversas propriedades envolvendo fórmulas com números inteiros que podem ser demonstradas por indução, né? Então, tudo isso a gente vai ver aqui nesse capítulo 2. Eu acho que vocês também já viram, né? Segundo eu conversei com a Cíntia e conversei com a Thaisa, né? As professoras mencionaram que já nas disciplinas anteriores, né, de introdução à álgebra e lógica e álgebra A, melhor dizendo, vocês já tiveram contato, né, com essas técnicas, com algumas das estruturas algébricas dos subgrupos, grupos, né? Então, a gente vai trabalhar aqui para fortalecer essas ideias, tá? Então, o conjunto, né, que é representado com esse símbolo aqui, que é o Z, né, é o conjunto dos números inteiros. Então, como ele está dizendo ali, né, existem duas operações que são chamadas de soma e produto, né? Você pega dois números inteiros, x e y, e soma os dois, e vai representar isso com o sinal de mais, que a gente está acostumado, né, pessoal? E o produto, x ponto y, né, o ponto representa a multiplicação. Então, pega um par de números e faz x multiplicado pelo y. Né? No caso da soma, pega um par de números e faz x mais y. Então, o que está dizendo essa setinha aqui? Né? Que quando eu somar dois números inteiros, o resultado será um número inteiro. E quando eu multiplicar dois números, o resultado será um número inteiro. Isso é interessante, tá, pessoal? Porque nem todos os conjuntos têm essa propriedade. Eu vou dar um exemplo bem conhecido. A raiz de 2. A raiz de 2, todo mundo sabe que é um número irracional, certo? É um número que não pode ser escrito como uma soma, como uma divisão, melhor dizendo, de dois números inteiros, né? O raiz de 2 não é igual a uma divisão de números inteiros. Qualquer fração da forma P sobre Q, onde o P e o Q são números inteiros, como o Q é diferente de zero, não vai dar raiz de 2. Então vejam, raiz de 2 é um número irracional, não pertence aos racionais. Agora, se vocês multiplicarem raiz de 2 por raiz de 2, vai dar 2, que é um número racional. Então, a multiplicação de números irracionais nem sempre dá um irracional. Tá? Então, nem todo conjunto tem essa propriedade. Né? Então, o conjunto de números inteiros, ele é fechado em relação à adição e fechado em relação à multiplicação. Tá? E essas duas operações com propriedades. Ó, vamos lá. Para todo x, y e z pertencente ao conjunto dos números inteiros, vale a associatividade. X mais y mais z. Então aqui o parênteses indica que eu somo x com y primeiro e depois somo com z. Né? O resultado da soma do x mais y é adicionado ao z. Esta operação é a mesma coisa que somar o y com o z e depois o resultado ser somado com o x. Então esta propriedade que permite que eu use o parênteses, ora associando a soma x mais y, para indicar que ela tem uma prioridade, né? O que indica aqui? Ó? Eu vou somar primeiro o x com y e depois somar o resultado com z. Aqui é diferente. Eu somo o y com o z e depois o resultado é somado com o x. Não importa, né, como eu faço essa associação, o resultado é sempre o mesmo. Então é uma propriedade válida no conjunto dos números inteiros, chamada de associatividade da soma. E todos nós conhecemos, a gente conhece lá do ensino fundamental e médio. O elemento zero é o elemento neutro. Né? Existe, então, um elemento neutro que é chamado de zero, né, representado por esse símbolo que todos nós conhecemos, do número zero, que satisfaz essa propriedade. X mais zero
é igual a 0 mais x igual a x. Para qualquer x, se eu somar x com 0 ou 0 com x, o resultado será x. Então, o elemento neutro está presente no conjunto dos números inteiros na operação de soma ou de adição, né? Todo número inteiro tem um simétrico ou um inverso em relação à soma, né? De modo tal que x somado com menos x e menos x somado com x dá zero, tá? Então, é o inverso da soma ou o simétrico. Depende do livro, alguns chamam de simétrico, outros chamam de inverso em relação à soma, né? A soma também é uma operação comutativa, aí a quarta propriedade. X mais y é igual a y mais x. Então, aqui ele está enumerando com o símbolo dos algarismos romanos, né? X mais y é igual a y mais x. Soma é comutativa. A quinta propriedade, associatividade do produto. Então, se eu fizer a multiplicação x vezes y e depois multiplicar esse resultado por z, o resultado desse produto aqui vai ser igual a multiplicar o y por z primeiro e depois multiplicar por x. Então, eu posso associar do jeito que eu quiser a multiplicação de 3 fatores, né, que isso não vai fazer diferença. O resultado será o mesmo se forem 3 números inteiros, né? Existe o elemento 1, né? Então o elemento 1 no conjunto dos números inteiros, então 1 é um número inteiro, tal que x vezes 1 igual a 1 vezes x igual a x. Então este número, que é chamado de unidade, ou o número 1, ele é o elemento neutro na operação de produto ou multiplicação, né? Então, quando eu multiplico qualquer número inteiro por 1, não importa a ordem, o resultado é sempre o próprio número. Então, este número é chamado de elemento neutro da multiplicação. Então, esta é a sexta propriedade. Ó. O V ali seguido do I, né, significa 6. Agora, o V seguido de 2 I's é o 7, né, em algarismos romanos, né? Então, x vezes y é igual a y vezes x, propriedade que é chamada de comutatividade do produto. Então, se eu multiplico 2 números inteiros, a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então, no conjunto dos números inteiros, essa propriedade é válida, né? Na multiplicação de números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. X vezes y é igual a y vezes x. Isso não é verdade em qualquer conjunto, né, pessoal? Se vocês pegarem o conjunto das matrizes, por exemplo, pode ser o conjunto da matriz 2 por 2. Tá? É fácil construir exemplos de duas matrizes A e B, de modo tal que o produto AB seja diferente do produto BA. Então, não é em todo o conjunto que a multiplicação é comutativa, mas no conjunto dos números inteiros, essa propriedade da comutatividade é válida, sem dúvida nenhuma. Na página seguinte, para encerrar aqui as propriedades do conjunto dos números inteiros, né? Então está dito ali que oitava propriedade, né? O V seguido de 3 I's, oitava propriedade. X que multiplica Y mais Z é igual a X vezes Y mais X vezes Z. Então, essa é a chamada distributividade do produto em relação à soma, ou distributividade da multiplicação em relação à adição. E a propriedade número 9, que é muito importante e que não é válida em qualquer conjunto, que diz que se eu tiver um produto de 2 números inteiros, x vezes y igual a 0, isso terá como consequência que ou x vale 0 ou y vale 0. Tá? Então, no conjunto dos números inteiros não existem divisores de 0. Tá? Vejam, que pode ser que os dois sejam iguais a 0. Não tem problema. Esse ou aqui é de união. Né? 0 vezes 0 dá 0. Mas o que está dizendo essa propriedade é que na hora que eu multiplico 2 números inteiros e o resultado é 0, para que isso seja verdadeiro, pelo menos um dos dois, ou x ou y, tem que ser 0. Tá? Mas não é em todo o conjunto que vale isso, né? Se vocês lembram, lá no Z4, né? O Z4, conjunto das classes de equivalência módulo 4. Quantas classes de equivalência existem no Z4? 4.
a classe de equivalência do 0, a classe de equivalência do 1, do 2 e do 3, né? Porque a classe do 4 já é igual a 0. Né? Então, veja, se vocês pegarem a classe do 2 e multiplicar pela classe do 2, vai dar 4, que é a mesma coisa que 0. Né? Então, lá no Z4, quando a gente multiplica 2 vezes 2, dá 0. E nenhum deles é 0. Né? Então, lá naquele conjunto existem divisores de 0. Tá? Existem certas classes que, multiplicadas entre si, ambas diferentes de 0, mas que o produto é igual a 0. Né? Então, isso é interessante porque a propriedade, né, que é válida nos inteiros, né, é uma propriedade que não é válida em qualquer conjunto. Então, quando está dito aqui, ó, na página 19 do livro, veremos mais tarde estruturas algébricas que não satisfazem a propriedade 9, isto é, divisores de 0. Né? São elementos não nulos A e B, tais que A vezes B é igual a 0. Esse é o Z4. O Z4 é um exemplo. Existem outros. Né? Ó, tem dois elementos não nulos, a classe do 2 que multiplicada pela classe do 2 resulta na classe do 0, lá no Z4. Tá? Então, por possuir essas 9 propriedades acima, o conjunto dos números inteiros munido da soma e do produto é chamado de um domínio de integridade. Tá? Então, todo conjunto que satisfaz estas 9 propriedades em relação às operações de soma e produto é chamado de domínio de integridade. Então, o Z é um deles. Muito bem. Então, aqui, vamos continuar. Item 2.2. Então, no conjunto dos números inteiros, né, a gente pode falar em ordenação, porque o conjunto admite que a gente pegando dois elementos só, se eu pegar dois números inteiros, pensem na cabeça de vocês aí, dois números inteiros diferentes, tá? Eduardo, por favor, tá presente aí? Pode falar. Tá, me dá aí exemplo, pensa aí, dois números inteiros. Tá. Pode falar. 6 e 8. 6 e 8. Muito bem. Então, tu escolheu dois números. O 6 é menor do que 8. Tá? Inteiros, se tu pegar um par de números quaisquer, pode escolher qualquer outro par de números, tu sempre pode dizer que um é menor ou igual ao outro. Claro que eles podem ser iguais, por exemplo, 6 e 6. Tá? Pega qualquer outro par, menos 10 e 20. O menos 10 é menor ou igual a 20. Certo? Isso não é verdade em todo o conjunto. Tá? No conjunto dos números complexos, por exemplo, tá? Não é possível a gente fazer comparação de qualquer par de números complexos. Então, no conjunto dos complexos não existe a estrutura de ordenação. Né? No conjunto dos números inteiros, sempre é possível comparar, né? Dizer que um é menor ou igual ao outro. Tá? Então, existe esse princípio aqui, ó, que é o chamado princípio da boa ordenação. Ó, então, diz o seguinte: todo subconjunto não vazio nos números inteiros, então é um subconjunto dos números inteiros não vazio, de elementos não negativos, tá? Possui um primeiro elemento, isto é, existe um x0 neste conjunto que é menor ou igual a todos os demais elementos do conjunto. Tá? Então, se eu pegar, o que está dizendo esse princípio? Qualquer conjunto de números inteiros positivos vai ter um elemento que é menor ou igual a todos os demais. Ok? Isso sempre é válido se forem números não negativos, tá? Se eu deixar os negativos incluídos, aí esse princípio não vale. Porque os negativos ele não tem mínimo, né? Tá certo? Ok? Então, olha só. Com esse princípio, é possível provar essa proposição aqui, ó. Não existe nenhum número inteiro tal que m, né? Tal que m esteja entre 0 e 1. Tá? Então, antes de olhar a demonstração, como eu falei para vocês, nós sabemos, né, que entre o 0 e 1 não tem nenhum número inteiro.
certo? A gente sabe que os números inteiros são o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, etc. Né? Só que isso é sim uma consequência da nossa experiência com o conjunto dos números inteiros. Né? Aí vocês vêm trabalhando, vocês vêm lidando com números inteiros desde o ensino fundamental, então acaba considerando, digamos assim, isso é uma coisa natural. Né? Quando alguém do 0 e 1 não tem nenhum número inteiro. Mas é possível demonstrar isso. Tá? Então a demonstração é a seguinte: a gente faz a demonstração por absurdo. Vamos supor, por absurdo, que exista um número inteiro m entre 0 e 1. Então existe um inteiro, um m pertencente a z, e este m está entre 0 e 1. E aí a gente vai demonstrar que isso é um absurdo. Então, conjunto aqui, ó, conjunto dos números inteiros que estão entre 0 e 1. Tá? S é o conjunto dos números inteiros tais que m é maior que 0 e menor que 1. Se esse conjunto é não vazio, pelo princípio da boa ordenação, existe um elemento x0 pertencente a S, tal que o x0 é menor ou igual a todo x pertencente a S, porque ele é um conjunto de números não negativos e números inteiros. Se ele é um conjunto de números inteiros não negativos, ele tem que ter um mínimo, que é o x0. Então o x0 pertence a S. Por causa disso, o x0, por definição, pela construção desse conjunto S, ele é um número entre 0 e 1. Tá? Elevando ao quadrado, eu chego à conclusão que o x0 ao quadrado, isso é uma propriedade da função quadrática, né, pessoal? Ó, se eu pego um número menor do que 1 e elevo ao quadrado, este número é menor do que o próprio x0. Tá? Certo? Imagine, por exemplo, o número 1 meio. Quando a gente eleva ao quadrado, 1 meio elevado ao quadrado é 1/4, que é menor do que o próprio 1 meio. Né? Então, o x0 elevado ao quadrado vai ser menor que o x0 e vai ser, evidentemente, maior do que 0. Então, ele vai ser menor que o mínimo, né, daquele conjunto. E isso é uma contradição, né, porque o x0 é o menor elemento desse conjunto. Tá? Então, se esse conjunto tivesse... O que esse raciocínio permite concluir? Né? Se existisse um número inteiro entre 0 e 1, né, o conjunto formado por esses números não teria mínimo. E isso é um absurdo, porque contraria o princípio da boa ordenação do conjunto dos números inteiros. Tá? Então, como isto é um absurdo, significa que, de fato, né, não existe nenhum número inteiro entre 0 e 1. Então, essa propriedade ela é consequência do princípio da boa ordenação. Né? Todo subconjunto não vazio S de elementos não negativos pertencentes aos inteiros possui um elemento que é menor que igual a todos os demais. Tá? Muito bem. Então, a proposição 2.2. Tá? Suponhamos que seja o princípio da indução. Né? Eu acredito que vocês já tenham trabalhado, talvez, o princípio da indução aí nas disciplinas anteriores, né? Lembram de ter trabalhado o princípio da indução aí nas disciplinas anteriores da álgebra B? Sim? Uhum. Então tá. Então aqui no livro o autor ele faz uma exposição com dois formatos por princípio da indução. Tá? Então essa é a primeira forma aqui. Ele diz o seguinte: suponhamos que seja dada uma afirmação A de n, dependendo de n pertencente aos naturais, tal que A de 0 é verdadeira e para K pertencente a n, AK mais 1 é verdadeira sempre que AK for verdadeira. Então A de n é verdadeira para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então como é que ele faz a demonstração desse princípio? Então ele pega e chama de S o conjunto dos números inteiros m pertencente aos naturais, tais que A de m seja falsa. E vamos supor que S seja diferente do vazio. Então,
pelo princípio da boa ordenação, existe um número x0 pertencente a S, tal que o x0 é menor ou igual a todo M pertencente a S, porque o S é formado de números inteiros não negativos, né? Então, se ele for diferente do vazio, tá? Ele vai ter que ter um menor elemento, né, que eu vou chamar de x0. Então, esse x0 é menor ou igual a todos os demais elementos do conjunto S. Como a proposição A de 0 é verdadeira, por hipótese ali, né, o 0 não pertence a S. Portanto, o x0 tem que ser maior ou igual a 1. Né? O elemento mínimo desse conjunto tem que ser maior ou igual a 1. E vejam que, pelo fato do x0 ser maior ou igual a 1, né, é possível dizer que o x0 menos 1, então, não pertence a S. Tá certo? Por quê? Por que isso? Porque, veja, pessoal, o x0 é o menor elemento do conjunto S. Tá? Então, não existe nenhum elemento menor do que x0 em S. E como x0 menos 1 é menor que x0, o x0 menos 1 não pertence a S. O x0 é o menor elemento do conjunto S. O x0 menos 1 já é menor do que ele. Portanto, não pertence a S. Se ele não pertence a S, pela construção do conjunto, esta proposição é verdadeira no ponto x0 menos 1. Tá? Mas então, pela hipótese 2, se eu considerar a proposição avaliada em x0, que é a proposição em x0 menos 1 mais 1, né, sempre que ela for verdadeira num ponto K, ela é verdadeira no sucessor dele. Mas o A de x0 é a mesma coisa que A de x0 menos 1 mais 1. Se ela é verdadeira em x0 menos 1, ela tem que ser verdadeira em x0. Isso é uma contradição, porque o x0 ele pertence a S. O x0 é o menor elemento para o qual a proposição é falsa. Então, ao mesmo tempo que ele pertence, ele não pertence. Né? Então, isso é uma contradição, portanto, esse conjunto tem que ser um conjunto vazio e o princípio da indução está demonstrado aqui, que é a chamada proposição 2.2. Né? Uma outra forma, então, vejam, essa é uma maneira de provar uma proposição válida do conjuntos naturais. Né? Prova que ela vale no zero, depois prova que, sendo válida no número natural K, ela é verdadeira no sucessor deles. Quando isso é verdadeiro, a gente prova que ela é verdade em todos os naturais. Às vezes a proposição ela não inicia no zero, né? Ela pode iniciar no 1 ou no 2, daí a gente faz uma adaptação excluindo esses dois primeiros elementos, se for o caso. Né? E a proposição também, o princípio da indução, melhor dizendo, pode ser demonstrado de uma segunda forma, que é a seguinte: suponhamos que seja dada uma afirmação A de N, dependendo de N, tal que o A de 0 é verdadeiro, né? E para cada inteiro maior que 0, A de M é verdadeira sempre que o AK for verdadeiro para K entre 0 e M. K maior ou igual a 0 é menor que M. Então, a proposição é verdadeira, né, para todos os valores de números naturais menores do que M. Então, quando for verdadeiro dessa forma, significa que a proposição é verdadeira para todo M. Né? Então, é uma outra forma de demonstrar o princípio da indução, né, nessa proposição. Então, às vezes, dependendo da propriedade que a gente quer demonstrar, a gente usa o princípio da indução na primeira forma ou na segunda forma. Né? Então, a demonstração... Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Então, vamos considerar que S é o conjunto dos números inteiros M, pertencentes aos naturais. Então, tais que A de M seja falsa. Isso, vamos supor que o S seja não vazio. Então, como acima, né, é um conjunto formado de números inteiros positivos, então tem que ter um mínimo. Então, existe um x0 pertencente a S, tal que x0 é menor ou igual a x para todo x pertencente a S. E, pela hipótese, o x0 é positivo. Tá? Porque está supondo que a proposição é verdadeira para o zero. Então, o x0 tem que ser positivo. Portanto, A de K é verdadeiro, né, para todo K.
para K entre 0 e menor do que x0, certo? Mas aí, como isso me permite concluir que ela tem que ser válida para o x0, isso, usando a hipótese 2, eu chego numa contradição. Então, portanto, realmente, né, quando ela for verdadeira para 0 e para cada inteiro positivo ela for verdadeira para todos os que antecedem ao m inteiro positivo, ela vai ser verdadeira para todo n. Então está escrito ali, né? Observe que as proposições 2.2 e 2.3 poderiam ser enunciadas a partir do inteiro 1 em vez de 0. E neste caso a hipótese I seria a de 1 verdadeira. As mesmas demonstrações funcionam com as devidas modificações. Tá? Então está aqui o algoritmo da divisão. Esse algoritmo eu já apresentei, né, pessoal? Aqui eu não vou fazer a demonstração, vocês podem fazer a leitura aqui dessa demonstração. O que eu vou pedir para vocês aqui, né, desta aula de hoje? Que vocês façam alguns desses exercícios aqui, ó, de demonstração por indução. Tá? Eu vou fazer aqui alguns deles aqui para a gente dar uma olhada. Por exemplo, quer ver uma coisa? Ali na página seguinte, deixa eu tirar isso aqui daqui. Essa aqui é a página 19, eu vou passar para a página 20. Viu? Por exemplo, esse exercício aqui, ó, número 7, tá? Número 7. Gabriel, suponha que o A seja o conjunto formado pelos números naturais, né, de 1 até n, 1, 2, 3, 4, n, né, então vai de 1 até n, de 1 em 1, né? E denotamos por P de A o conjunto das partes de A. Isto é, P de A é o formado pelos subconjuntos do conjunto A. Então pede para mostrar que o número de elementos das partes de A é igual a 2 a n, né? Então, onde essa barrinha aqui denota o número de elementos do conjunto, né? Então, o conjunto das partes de A é um conjunto que tem 2 na n elementos, onde o n é o número de elementos do conjunto A. Quer ver? Ó, vou mostrar um exemplo aqui. Exemplo aqui. Conjunto das partes de A. Vamos pegar um exemplo para ilustrar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que o A seja formado por 1, 2 e 3. Vamos pegar 3 elementos, né? Tá? Então, vamos pegar aqui o conjunto das partes de A. Então, observa, o conjunto vazio, tá, ele é sempre um dos subconjuntos de qualquer conjunto. Né? Aí eu tenho o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 2 e o conjunto formado pelo 3. Né? Todos esses são subconjuntos daquele conjunto ali. Eu posso formar subconjuntos com 2 elementos, com o 2, o 1 e o 3, e o 2 e o 3, né? Certo? E o conjunto formado por todos os elementos, o próprio conjunto A. Certo? Então veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 elementos. Então veja que o módulo, né, digamos assim, o número de elementos que existe neste conjunto chamado, melhor dizendo, de partes do conjunto A,
certo? É 2 ao cubo. Igual a 8, tá? Certo? Bom, então, observa. Demonstração, então. Seguinte propriedade, é C. Vamos escrever aqui. C. Se o A é formado por 1, 2, etc., N, então o módulo de P de A, vamos copiar aqui que daí eu preencho ali, é igual a 2 na N. O número de elementos das partes de A é igual a 2 na N. Então, vou fazer aqui a demonstração. Proposição. Bom, então vamos fazer o seguinte, se o A for, vamos imaginar que o A tem apenas um elemento. Então, o que vai acontecer? Quais são as partes de A aqui? São só esses 2 elementos aqui. Portanto, se for esse o caso, né? Nesse caso aqui, o módulo será 2 a 1. Porque 2 a 1 é igual a 2, né? Certo? Então, a proposição é verdadeira se o n for igual a 1, né? Então, a proposição é verdadeira para n igual a 1. Então, vamos usar o princípio da indução. Suponhamos que a proposição seja verdadeira para n, isto é, se vamos agora demonstrar que a proposição é verdadeira para n mais 1. Isto é, vamos supor agora que o n seja formado por n mais 1 elementos. Os n mais 1 elementos pertencentes naturais. N, vamos botar assim, n mais 1, fechou o parênteses, né? Então, veja, como é que eu vou formar as partes desse conjunto, né, pessoal? Vejam que esse conjunto aqui é a mesma coisa que a união deste aqui, vou pegar aqui, copiar aqui assim, a união desse aqui com o conjunto unitário formado pelo... Cadê a união aqui? Aqui. Formado só pelo n mais 1, certo? Então, como é que eu faço? Veja que, se eu chamar de, sei lá, de B, né? Esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui tem n elementos, né? Então, aqui, para esse conjunto, vale a proposição, né? De que para n elementos, o conjunto das partes de A é 2 a n, certo? Muito bem. Agora, observa. Se eu quiser, então, qualquer subconjunto de A pode ser formado
Vejam bem, eu posso escolher. Bom, o conjunto vazio, né? O conjunto vazio é sempre um subconjunto, tá certo? Então, vou botar assim, da seguinte forma, eu vou tentar colocar aqui em palavras. Ó, eu posso escolher para formar o conjunto vazio, ó, vou botar aqui o símbolo do parênteses, n mais 1, 0 a 0. Né? Então eu posso escolher o conjunto vazio mais, porque o n mais 1, 0 a 0 é o conjunto vazio, né? Eu posso escolher agora subconjuntos formados por um elemento dentre os n mais 1 possíveis, né? Eu posso escolher dentre esses n mais 1 elementos, eu posso fazer um subconjunto com 2 elementos, né? E assim sucessivamente, né? Até eu posso escolher também fazer um subconjunto com n elementos, né, escolhidos dentro do conjunto formado por n mais 1 elementos, que é o conjunto A, e, finalmente, né, eu posso fazer um subconjunto com todos os elementos, né, certo? Mas isso aí só vai me dar um subconjunto, né? E se vocês olharem, né, isso aqui é exatamente a soma de todas essas quantidades é exatamente 2 elevado na n mais 1, né? Certo? Então, realmente, a propriedade é válida. O que falta provar? Que esta soma aqui, né, realmente é igual a 2 na n. Né? Então, é isso que falta provar. Falta provar que a soma. Né? Então, agora vamos provar que esta soma aqui, eu vou copiar aqui para mais fácil aqui. N isso aqui, esta soma, a soma de todas essas combinações aqui é igual a 2 na n. Vou provar isso aqui. Certo? Então, para n igual a 1, isso aqui é verdadeiro, né? Porque se eu somar essas quantidades aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que a combinação de 1, 0 a 0, mais combinação de 1, 1 a 1. Né? Isso aqui vai dar 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, 2 a 1, que é o n. Então, para n igual a 1, a propriedade é válida, né? Certo? Agora, suponha que, então, por hipótese de indução, suponhamos que essa fórmula aqui seja verdadeira. Certo? Então, agora eu tenho que fazer o desenvolvimento disso aqui. O que acontece? Eu posso separar, tá? Pelas relações de Stiefel, né? Eu posso separar. Isso aqui vai ser igual. Vou botar assim. Igual. Essa primeira soma aqui, esse primeiro número combinatório, n mais 1, 0 a 0, é a mesma coisa que 1 mais combinação de n 1 a 1. N 1 a 1. Tá? Mais o segundo número combinatório, eu posso separar em dois números combinatórios, que são n2 a 2, n2 a 2, não, aqui é n0 a 0, aqui, tá. Ó, isto aqui, ó, vamos botar aqui embaixo. Aqui.
posso substituir isto aqui, é a mesma coisa que isto. Ó. Tá? Este aqui, ó, é 1. Essa primeira parcela... Opa! Desculpe. Essa primeira parcela aqui eu posso substituir por 1, tá? Agora, este número combinatório aqui, o terceiro, pelas relações de Stiefel, eu posso separar em... aqui vai ficar N... Vamos copiar aqui que fica mais fácil de montar aqui, ó. Vai ficar N2A2 mais N1A1, tá? Relações de Stiefel aplicadas aqui. Então eu posso separar, eu posso substituir este número combinatório que aparece ali, que é a terceira parcela, eu posso substituir por essas duas aqui. Tá? E finalmente, esse número combinatório aqui, eu posso substituir por N na N é N a N mais, pelas relações de Stiefel, N menos 1, tá? Vou botar aqui. Então, significa que esse número combinatório, aqui tem os 3 pontinhos aqui, né? Tem os números intermediários aqui. Esses 3 pontinhos, mais esses dois aqui, mais o 1 que aparece lá. Essa extremidade é 1 e essa extremidade também é 1, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o que vai acontecer? Vocês vão ter exatamente o dobro, a mesma expressão vai aparecer 2 vezes, ó. Veja que eu vou colocar aqui este aqui, ó. Vamos ver o seguinte, vou botar aqui em vermelho aqui. Aqui. Em vermelho esse aqui. Aqui tá. Tem que ser sempre o. Não, tá certo. É esse aqui. Esse aqui em vermelho. Depois vem os que estão em azul. Esse aqui 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 em vermelho. Aqui eu vou ter este 1 aqui, ó, é a mesma coisa que N0 a 0. Então eu vou ter em vermelho aqui, ó, eu vou ter igual a N0 a 0 mais combinação de N a 1 mais combinação de N2A2 mais etc. mais combinação de N a N, tudo em vermelho aqui, depois eu vou pintar, e agora vai aparecer os que estão em azul, tá? Deixa eu botar aqui. Aí vai aparecer esse aqui, mais este aqui, mais pontinhos, mais esse aqui, mais esses dois aqui. O que a gente vai ter vai ser exatamente 2 na N mais 2 na N. 2 na N mais 2 na N,
exatamente, né, é só somar aqui, vai ficar 2 que multiplica 2 na N, ou seja, pelas propriedades da potenciação, isso aqui é a mesma coisa que 2 na N mais 1. Então, realmente, pelo princípio da indução, a gente prova que o conjunto das partes de A tem 2 na N elementos. Tá? Então, isso realmente prova que a fórmula é válida para qualquer N. Tá? Bom, pessoal, já estamos se estendendo um pouquinho aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e vou... Então, assim, eu vou mandar algumas orientações para vocês aqui, ó, por exemplo, esse exercício número 6 aqui vocês podem fazer por indução e essas fórmulas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu mando direitinho ali, ó. Tem na página anterior exercícios que vocês podem fazer aqui, ó. O número 1, tá? Número 1, lá o número 2 da página, letra B, letra C, letra D da página 21, número 2, aí eu mando direitinho ali pelo Moodle ali, eu acho que vai ser melhor, tá? Então são exercícios para resolver aqui usando o princípio da indução. Ó, esse número 8 aqui, ó, seja N é um natural ímpar. Prove que N ao cubo menos N é sempre divisível por 24. Tá? Então esse é o tipo de exercício que vocês podem fazer por indução. Tá? Aí depois aqui vem a página seguinte, que é ideais, a gente fica para a semana que vem. Tá? Então é isso, me estendi um pouco, mas é isso aí. Agradeço aí a participação de vocês. Eu não aviso se vai ter aula na quarta ou não, acho que nessa quarta não vai ter aula, tá? Mas eu confirmo pelo Moodle lá, através dos avisos. Certo, combinado. Tá, tudo obrigado, professora. Boa noite. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.